Eu de novo gravo vídeo. Bom, o assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje é sobre uma síndrome que toda a sociedade passa por ela, você inclusive está passando por ela, já passou e não percebe. Vocês já ouviram falar de um problema chamado síndrome da manada? Bem, a síndrome da manada ela funciona da seguinte forma: um grupo de pessoas, eles conscientemente ou sem perceber, eles adotam um determinado comportamento. E esse comportamento, muitas vezes, ele é copiado de outra pessoa, que copiou outra pessoa, que copiou outra pessoa, e ele usa aquela desculpa famosa que fala assim: ah, mas fulano também faz isso, então eu também vou fazer. Então, eu estava vendo um vídeo esses dias para trás e eu refleti bastante sobre ele, porque nele a mulher falava assim, que a síndrome da manada ela não tem como ser, ela tem que ser combatida, ela tem que ser parada, mas eu tenho que dizer para vocês que ela nunca acaba. E se você não entendeu até agora do que eu estou falando, eu vou te explicar por quê. Por exemplo, você está numa determinada situação em que você está andando pela rua, está comendo um doce, alguma coisa, e você tem aquela embalagem de lixo. Existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que vai seguir o determinado comportamento, que vai guardar aquela embalagem, vai chegar em uma lixeira e vai jogar lá fora. Mas a gente também vai ter aquele tipo de pessoa que aonde que ela estiver, ela vai jogar aquele papel fora. E aí se você falar assim, nossa, mas você jogou papel no chão, ela vai falar assim, todo mundo joga. Então isso é a síndrome da manada. É um comportamento que você se justifica falando que todo mundo faz. Minha avó sempre tinha um ditado que fala assim, se fulano jogar da ponte, você vai se jogar também? Aí você na hora fala, não, lógico que não. Mas a gente, sem perceber, a gente adota isso. Se você começa, por exemplo, a conviver com um determinado tipo de pessoa, você começa a copiar os hábitos dela. Algumas coisas que ela faz. Quem nunca teve um namorado ou uma namorada que lá no seu terceiro, quarto mês de namoro, você já estava começando a fazer coisas que ela fazia, copiando hábitos que ele tinha. Por exemplo, você é do tipo todo certinho, de repente você já começa a errar horários, você não come determinado tipo de comida, de repente você já está comendo, porque você sem perceber começa a copiar aquilo. Se eu pegasse num estudo, colocasse uma pessoa que ela foi criada dentro, lá no meio do mato, não teve nenhum contato com a nossa sociedade, vamos dizer assim. Essa pessoa ainda assim, ela ia ter comportamentos de manada dentro de uma sociedade sem perceber. Quer um exemplo? Eu vou usar um grosso modo. Olha, querer pegar e caçar uma folha, passar e limpar o bumbum se ela fizesse cocô. Ou ela ia pegar, procurar todo jeito para ela pegar e se limpar. Ou seja, hábitos que ela conscientemente ela faz, que outras pessoas que ela nem conhece também fazem. Então isso é a síndrome da manada. E por que eu venho falar disso com vocês? Porque Paulo na Bíblia falava assim, em algum momento ele falou assim, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. E Cristo era uma pessoa maravilhosa. E nessa imitação, ao alcançar a perfeição, é lógico que ele não conseguiu ser 100% perfeito, porque ninguém consegue, a não ser Jesus foi. Mas ele tentou. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que não, são pessoas que estão escolhendo o caminho errado para seguir, o caminho mais fácil. Às vezes, quantas pessoas aí que você vê, famílias que vêm sofrendo com pessoas que sofrem com vício de drogas, com vício de álcool, com vício em outras coisas. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue mais sair daquilo, ela resolveu seguir a manada errada. Adolescentes que vêm dando trabalho para os seus pais em casa, porque eles resolveram seguir aquela manada errada. Nós temos aí comportamentos de pais que também fazem o mesmo. Eu vejo muito pessoas que quando vão ter filhos falam assim, eu não vou fazer igual fulano fazia, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, assim, assado. Pode ter certeza que 70% das mães já falaram isso. E acabam que elas acabam fazendo igual às outras pessoas. Porque quando ela começa a passar por aquela situação, ela vê que é difícil, que não é como ela esperava. E o que ela fala? Eu vou fazer igual fulano, porque fulano também faz assim. E ela não tenta. A gente, por exemplo, nessa situação que a gente está tendo em parte de educação, a gente
gente vê muitos pais que falam, eu penso na educação do meu filho. Eu não tenho paciência para educar o meu filho. Ah, mas todo mundo está falando que os meninos não vão, tá tudo igual mesmo, então para que eu vou me esforçar? A professora que lute lá na escola depois quando ele voltar. Então, existem pais, 3, 4 pais para 97, 96 pais que não vão fazer a mesma coisa, que não vão tentar educar os seus filhos em casa, porque ele fala que o papel da educação deles é lá na sala de aula, com o professor. Só que ele não entende que os valores a criança aprende em casa. A gente nessa pandemia está passando por esse déficit enorme na educação, porque a gente sabe que as crianças não estão aprendendo como deveriam estar aprendendo na escola, por causa disso. Porque elas têm dificuldade, eu vejo crianças aí numa série que está indo para uma série avançada, e vocês também estão vendo isso, está indo para uma série avançada, mas que praticamente não tem leitura e não tem escrita, não sabe de nada. A criança, ela fica... Mas se você entrega um celular na mão dela, essa criança, ela vai conseguir fazer tudo. Ela vai futricar ali naquele celular mais do que você. Por quê? Porque a manada dessa geração de pais que seguem é aquela manada que deixa o celular na mão do filho. Ele não vai educar o seu filho, não deixa a criança brincar. Eu fico horrorizada quando eu vejo uma criança de uma determinada idade e ela fala pra mim assim, tia, eu não brinco mais de boneca, eu não brinco mais de ursinho, eu quero ganhar um celular, eu quero ganhar um computador. E com isso nós temos crianças e adolescentes com depressão, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico. Por quê? Porque é tanta notícia ruim que essa criança tem acesso no celular, no computador, que ela não teve aquela infância, aquele momento para ela ser fantasiosa. Porque tá certo que tem pais que eles querem cortar isso da criança, mas deixa a criança sonhar, deixa a criança brincar. Você que é da geração passada, você tem com certeza um monte de cicatriz, você tem um monte de história para contar. A nossa geração de criança hoje não tem história para contar. Por quê? Porque a manada que os pais resolveram de agora seguir é aquela manada que joga o celular na mão do filho e fala assim, nossa, graças a Deus, o menino tem intertido, não preciso lá perder meu tempo brincando com ele. Lembre-se que criança, quando ela quer conversar com você, ela fala, pai, brinca comigo, mãe, brinca comigo. E não é brincar de você pegar e ficar jogando joguinho com ela no celular, não, porque vai ficar os dois olhando. Ontem mesmo eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizada, que talvez vocês viram que o pai estava mexendo no celular e o bebê estava na frente dele, no bebê conforto, e o menino caiu. Não sei como deu o resto da história, mas o homem estava tão fixado vendo o celular que ele não percebeu o filho dele, o bebê que estava dele, caiu. Então, só para fechar esse assunto nosso de hoje, qual manada que você vai querer seguir? Manada que faz ações positivas, tem pensamentos positivos, ou você vai seguir aquela manada que só faz coisas erradas, justificando os seus erros, porque fulano faz, fulano também faz, então eu posso fazer também. Deus te criou para ser autêntico, Deus te criou para ser único, Ele não te criou para ser uma cópia, um robozinho que segue outra pessoa e faz outra coisa. O robozinho que fica calado, que fica ali amuadinho, que não tem opinião própria. Ele gosta de pessoas que têm opinião própria, ou seja, que façam valer a sua existência aqui na Terra. Porque me desculpe falar, mas se você é uma pessoa que não tem autenticidade, que só segue os outros, fica copiando o que os outros falam, copiando o que os outros fazem, como se veste, como ele pensa, você não passa de um robô. Você é mais do que Deus quer isso de você. Pense nisso, pense nas suas ações, pense em como você vai se tratar daqui para frente, porque desculpa fazer isso, então não tem como você duplicar ela depois e falar, na próxima encarnação eu faço. Na próxima vida eu faço. Lá na velhice eu faço. Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar ou que a gente vai subir ou vai descer para as minhocas. Então, pense nisso, fique com Deus e pense em qual manada você vai querer seguir.